18 anos já tinha escrito seu primeiro romance. José de Alencar é o primeiro grande romantista da literatura brasileira. Mais de um século depois de sua morte, Alencar continua sendo muito lido, e sua obra representa, sem dúvida, a melhor realização da prosa romântica brasileira. Olá, a gente está com a professora Isabela, do Beto Quirino, professora de Geografia, e ela vai explicar um pouquinho do livro de Iracema. Professora, você gostou do livro? Olha, sinceramente, é um livro de leitura difícil, porque ele tem um vocabulário difícil e é um livro, digamos, ele é do período do romantismo, e o período do romantismo não é exatamente o período que eu mais gosto literário. Mas é um livro interessante, acho que a proposta do livro é legal, mas não é muito legal de ler, umas partes que são muito chatas. A história dele, o final dele, você gostou? Ou não foi o que você esperava? Pensando que ele está contando uma história, pensando na cultura indígena, como eu estudei cultura indígena, ele dá uma certa viajada na parte da cultura indígena em si. Ele trata a Iracema como uma heroína romântica. Então, as atitudes da Iracema, principalmente depois que ela engravida, coisa e tal, é uma atitude de uma heroína dos romances românticos da Europa. Não sei se seria exatamente a atitude de uma indígena nativa. Acho que esse é o único problema do livro, o resto é legal. Você acha que esse livro é importante na vida dos vestibulandos, na vida da história brasileira? O vestibulando tem que ler o livro, não tem jeito. Dos livros do vestibular, talvez ele seja o mais complicado por causa do vocabulário, mas é um livro interessante, eu acho que é legal, a proposta indigenista lá do período romântico é interessante porque é a primeira vez que se pensa no índio como um herói nacional. Mas o jeito como isso é feito, pensando agora, né, anos depois que o negócio funcionou, é um pouco... Como é que eu posso dizer? Esse indígena ele não é exatamente um retrato do que seria um indígena real. Ele é um retrato romantizado desse indígena, uma visão europeia. Exatamente, bem fictício mesmo. Como se fosse um herói europeu numa pele de índio. O que você tem a ver a história fictícia com a história real do Brasil? Então, na verdade, pelo que eu entendo do livro, o José de Alencar está tentando fazer como se fosse construir um mito de como teria surgido o Brasil e a população brasileira. O Moacir, que é o filho da Iracema com o Martim, teria sido assim, o primeiro brasileiro, segundo esse mito que ele está tentando criar. Então, enquanto mitologia, essa ideia dele é uma ideia interessante. Da história, de verdade, a gente sabe que teve realmente um navegador português, que foi o Martim, tem registros de que esse personagem existiu de verdade. E se eu não me engano, eu não lembro se é o Poti ou se é o Irapuã, acho que é o Poti, que é um personagem real, que está documentado. Do resto, é tudo coisa da cabeça dele, ele que inventou. Muita coisa da cultura indígena que ele coloca como hábito indígena, algumas coisas são reais, mas principalmente o comportamento do pai da Iracema e da Iracema especificamente, como uma grande heroína romântica, né? Isso daí é uma coisa, é um comportamento europeu, assim, não seria... não é um retrato fiel do indígena brasileiro. Mas a ideia de fazer um mito do surgimento da população brasileira é uma ideia interessante. É chato, mas é interessante. Ok? Muito obrigada. Europa, final do século XV. Os navios partem rumo ao Oriente, mas desembarcam em terras desconhecidas. América, início do século XVI. Os portugueses acabam chegando em solo americano. Martim está entre eles, um bravo guerreiro no qual se apega fácil aos indígenas. Iracema, a virgem dos lábios de mel, é surpreendida pela presença de Martim e acaba o acertando com uma flecha. Martim a convence de que não quer guerrear e Iracema quebra a flecha da paz com ele. Iracema leva Martim à cabana de seu pai, Araquém, pajé da aldeia Tabajara. Entre conversas, Araquém acaba revelando que Iracema guarda um segredo de Jurema, que se ela se entregar a algum homem, morrerá. Martim, levo você à cabana de meu pai, Araquém. Iracema, minha filha, tem um segredo de Jurema. Não se entregue a nenhum homem, senão você morrerá.
Irapuã, o grande chefe da tribo Tabajara, descobre que Martim está entre eles e vai tirar satisfações ao pajé. Com isso, Martim e Calbi, irmão de Iracema, partem para as Serras Pitiguaras para protegê-lo. Em segurança, Iracema e Martim encontram o índio Poti, que se tornou aliados a ele. A tribo dos Tabajaras tem um ritual que os faz beber o licor de Jurema, que os deixa alucinados. Antes do ritual, Iracema dá esse licor a Martim e Poti, e enquanto estão desacordados, Iracema se aproveita do guerreiro branco, engravida e assim se torna sua esposa. Para a segurança do estrangeiro, Iracema foge com ele e seu amigo Poti para outras terras. Chegam a uma praia distante e ali constrói sua cabana. Vamos fugir para sua segurança com meu amigo Poti. Ele nos ajudará a chegar em outras terras. Tudo bem, vamos! Dias depois, o exército branco chega para guerrear e Martim, batizado como um índio, vai para a guerra para defender sua nova família. Iracema, grávida, começa a sofrer com a ida de seu marido à batalha e também porque ele está com saudade de sua terra natal. Mais tarde, quando Martim está na guerra, Iracema dá à luz. Quando Martim volta, Iracema entrega Moacir, filho de sua dor, a ele, e morre. Poti diz para Martim enterrar Iracema em seu coqueiro preferido. Depois do enterro, Martim volta para Portugal e com seu filho, e anos depois retorna ao Brasil para rever o coqueiro que tanto lhe deu saudade. Vamos enterrar Iracema no seu coqueiro preferido. Segura, meu filho. Agora eu vou voltar para